aos Coríntios, capítulo 10. Versículo 1. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Podeis assentar, queridos. A Bíblia é a nossa bússola. É o nosso GPS para chegar no céu. Todas as orientações que precisamos, irmãos, para viver a vida cristã, está contido na palavra. Deus não precisa trazer nenhuma nova revelação para nós. Nada novo acrescenta no sentido da salvação. Tudo que eu e você precisamos para não errar o caminho, para chegar até lá, está contido na palavra. Esses 66 livros que aqui estão são as recomendações de Deus, é o ensino prático. Deus, através da sua palavra, Ele nos conforta, Ele nos orienta, mas também Ele nos confronta, Ele nos exorta, nos repreende. Esse texto que acabo de ler, ele coloca em um pano de fundo do Velho Testamento, daquilo que você já conhece. O que Paulo faz com a igreja de Corinto, uma igreja que tinha algumas posições antagônicas. Por quê, pastor? Porque a igreja de Corinto era uma igreja que Paulo disse que não faltava nenhum dom, era uma igreja carismática. Era uma igreja possuidora de dons espirituais. Capítulo 1, verso 7. Paulo, ele diz que de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor. Então era uma igreja rica espiritualmente. Os dons não lhes faltavam. Lá tiveram grandes líderes, a ponto de eles gerarem uma má interpretação, a ponto deles dizerem: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, e outro grupo eu sou de Apolo, e ainda tinha os mais santos que diziam: eu sou de Cristo. Entenda uma coisa, irmãos. O trilhar da caminhada da vida cristã exige de nós o nosso posicionamento de submissão ao Espírito Santo. Eles tinham os dons, mas não sabiam lidar com a vida prática. Por isso, Paulo escreve e diz: vocês são meninos, vocês são carnais. Eu não consigo falar com vocês como espirituais. Olha o capítulo 3, verso 1. Olha o que ele diz: e eu, irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos. Mas como assim, pastor? No verso 7 do capítulo 1 está dizendo que eles não faltam dom, mas ao mesmo tempo, apesar de ter todo o carisma, apesar de todo ter aquele mover do Espírito, ainda assim eles eram imaturos. Havia uma ausência terrível de falta de maturidade daquela igreja. O verso 2, Paulo diz: olha, com leite vos criei, não com carne. No que ainda não podeis, nem tampouco ainda agora. Paulo está dizendo: nem antes e nem agora. Vocês estão ainda em total imaturidade. Quando você olha o decorrer da carta, você vai ver Paulo tratando inúmeras imaturidades. Mas voltando agora para o texto que nós lemos do capítulo 10. Paulo está ensinando a essa igreja o núcleo da oportunidade de Deus. O que eu quero vos falar hoje é: Deus não tem grupos seletos. Deus não seleciona um grupo para gerar privilégios. Ele dá oportunidade a todos, mas é as nossas reações que vai fazer a diferença. É como eu reajo a essa graça. É como eu me correspondo com essa graça que é me dada. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram
presta atenção na terminologia de Paulo. Todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. Paulo está dizendo, olha, conforme é descrito, saiu 600.000 homens do Egito. Não teve nenhum deles que não estiveram debaixo da nuvem. Todos eles estiveram debaixo da Shekinah de Deus. A nuvem que pairava durante o dia, todos eles estiveram debaixo. A coluna de fogo, todos eles tiveram a mesma experiência. Todos passaram pelo mar, ninguém ficou para trás. Queridos, Deus não deixa ninguém para trás. Só fica para trás quem decide ficar para trás. Quando eu não decido caminhar, quando eu não decido avançar, o papel de Deus era abrir o mar. O papel do povo era passar pelo mar. Todos debaixo da nuvem. Todos passaram pelo mar. Agora Paulo vai trazer essa experiência da nação de Israel, mostrando isso e aplicando na vida da igreja. Verso 2. Ele diz: todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Ele, o apóstolo Paulo, ele faz um simbolismo, uma analogia, dizendo, da mesma forma que nós hoje, quando nos convertemos a Jesus, temos que passar pelo batismo, que é o início, que é a porta, é o nosso começo, é onde tudo se propaga. A partir do momento que eu creio, eu me arrependo, eu passo pelas águas, eu sou batizado. E Paulo está comparando, fazendo essa analogia, dizendo que todos os judeus experimentaram esse batismo de nuvem, esse batismo do mar. Todos eles foram mergulhados no mar e saíram do outro lado. Então experimentaram esse batismo. Ninguém ficou fora. Todos foram tocados por essa experiência. Mas no verso 3, aqui estamos falando da experiência de estar sobre. Agora Paulo, ele diz, não, pode deixar o 3. Agora Paulo, ele avança e diz, olha, todos comeram de uma mesma comida espiritual. Escuta, Moisés, o líder, Arão, o sumo sacerdote, os levitas, aqueles que estavam consagrados para os ofícios, os príncipes, o povo, todos eram o mesmo maná, não tem diferença. O maná era o mesmo para todos. Todos comeram de uma mesma comida espiritual. Não tinha um manjar separado para Moisés e Arão. Não tinha um manjar separado para os príncipes, para os sacerdotes. Era a mesma comida. Foi essa comida que sustentou eles durante 40 anos, que manteve eles vivos. Irmãos, a mesma Bíblia que eu como pastor tenho, é a mesma Bíblia que você tem. A mesma palavra que é para mim é para você. A mesma palavra é para todos nós. A grande questão da diferença é o se alimentar da palavra, é o valorizar a palavra. Por isso que Deus insiste muito em falar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque a voz de Deus tem sido ecoada. Deus tem falado, Deus tem ministrado. A questão é se a gente estamos comendo daquilo que Deus falou. Qualquer pessoa que passasse fome em Israel, não era por culpa de Deus. Era porque estava com preguiça de ir lá pegar o maná. Ainda hoje, qualquer cristão que morre de fome espiritual, não é culpa de Deus, porque a sua palavra tem sido dada. Deus tem nos dado, queridos, da sua palavra. E Paulo agora ele está orientando e dizendo para a igreja de Corinto que Deus deu esse privilégio para todos. No verso 4, ele diz: e beberam todos da mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que eu seguia, e a pedra era Cristo. Paulo agora está fazendo uma analogia dizendo que o Deus da providência proporcionou ao povo água no meio do deserto, por meio da pedra espiritual, e ele dizia, essa pedra era Cristo. Jesus, ele disse, no Evangelho de João, capítulo 7, 37, quem
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele disse, eu sou a água da vida. Aquele que beber de mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Lá no meio do deserto do sol escaldante. Volta lá para o capítulo 10. No verso 4, diz a Bíblia que o Senhor reservou uma rocha para dessa rocha o seu povo beber água. Quão importante é para nós, irmãos, entendermos que a palavra de Deus é água, que lava, que purifica. Jesus disse para os seus discípulos, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus, ela é água que nos limpa. Também é água que sacia a nossa sede. Há uma necessidade enorme, grande, gigante, que o povo de Deus se alimente, se nutra da palavra. Parece ser algo repetitivo, mas não, irmãos. Se nós não bebermos de Cristo, nós vamos ter uma desidratação espiritual. Vamos morrer no deserto. O sol das lutas, das tribulações, fará com que nós fiquemos totalmente enfraquecidos, debilitados e sem condição de caminhar e de prosseguir. Se não comermos do maná, se não tomarmos da água que é Cristo, não vamos de maneira alguma conseguir. O maná, Jesus disse, né? Moisés vos deu o pão, mas eu sou o pão. Moisés vos deu o maná, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então eu preciso do pão da vida, eu preciso da água da vida, para que eu possa conseguir enfrentar as batalhas e lutas e chegar até os céus. Se eu não permanecer me alimentando, irmãos, eu vou morrer. Uma criança, ela não tem que apenas nascer, ela tem que ser nutrida, alimentada, sustentada. O crescimento é o processo normal, mas ele só vai vir se houver a verdadeira alimentação sadia. No verso 5, aqui começamos o problema. Aqui inicia a problemática do que Paulo quer tratar. Se nós olharmos até o verso 4, nós vamos ver Paulo sempre usando a retórica de que todos, Deus lidou com todos, Deus trabalhou para todos. Deus colocou todos debaixo da nuvem, Deus fez todos passarem pelo mar, Deus deu maná para todos, Deus deu água para todos. Todavia, quando chegamos no verso 5, Paulo diz, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Aqui começa então um grande sinal de alerta para mim e para você. Porque nós temos a oportunidade de olhar para a história, olhar para trás e visualizar o que esse povo fez, como é que esse povo caminhou. Infelizmente, irmãos, eu tenho insistido aqui em dizer, nesse tempo nosso da graça, a tentativa de fazer o evangelho se tornar mais chamativo, inúmeras inserções são trazidas para a doutrina da igreja. Hoje já se fala de hipergraça. Já se fala hoje de um amor incomensurável que não tem mais juízo. É logro, engano nosso achar que vamos andar de qualquer maneira porque eu já levantei minha mão, eu já aceitei Jesus, eu digo que sou de Cristo e que não tenho mais responsabilidade. Logro, engano, irmãos. Até o verso 4 nós vemos que todos eles estavam ali debaixo da bênção de Deus. Mas a palavra está dizendo no verso 5 que Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. Chegou um momento que Deus disse a Moisés, eu vou te exterminar todos. E a partir de você, eu vou fazer um novo povo. Moisés dá o grito e diz, não, Senhor. Ele vai para o chão, ele clama, ele ora, ele clama. Deus, não. O que os inimigos vão dizer? Que o Senhor arrancou eles do Egito e não conseguiu colocá-los dentro da terra prometida. Moisés se coloca como intercessor. A tal ponto dele dizer, risca meu nome então do livro da vida, Senhor. Ele intercede. Mas Deus então determina que todos os homens de 20 anos para cima, nenhum deles entraria na terra prometida. Todos eles ficaram prostrados no deserto. Qual é a tragédia disso, irmãos? É o não ouvir a voz de Deus.
é não prestar atenção nas advertências do Senhor. É por isso que eles tombaram, é por isso que eles caíram. Eles tinham tudo, eles tinham o Deus vivo entre eles. Eles tinham uma grande manifestação de Deus. Eles conheceram o poder, a graça, a glória tremenda de Deus. Mas ainda assim o coração deles esteve longe de Deus. E por isso provaram do juízo, tiveram que experimentar o juízo intenso de Deus. Verso 6. Agora Paulo ele vai explicar. E essas coisas, que coisa? Tudo que ele disse até o versículo. Essas coisas foram nos feitas em figura. Paulo está dizendo, olha, aquilo que está escrito lá atrás na história tem que ser uma figura, nós temos que olhar para aquilo e tirar lições, para que não cobicemos as coisas má como eles cobiçaram. Então eu não posso agir como a nação de Israel. Eu tenho que olhar para eles e ver a vida reprovada deles e dizer, não, isso não vai compor a minha vida, isso não faz parte. Isso é maturidade. Alguém disse que nós aprendemos com os nossos erros. Errar é humano, permanecer no erro. Aí tem o termo chulo, né? É burrice. Mas alguém escreveu e disse assim: ao invés de aprender com os próprios erros, a sabedoria é aprender com os erros dos outros. Se eu já vi alguém errando ali, já percebi que aquilo não dá certo, a sabedoria é em não cometer os mesmos erros que aquela pessoa já cometeu. Quando olhamos para a palavra e eu olho para a nação de Israel, Paulo está dizendo, olha, vocês não podem cobiçar as coisas má como eles cobiçaram. Vocês têm que arrancar do coração de vocês todo o desejo mau. Vou para o 7. Não vos façais, pois, idólatra, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Queridos, esse capítulo 10 é a grande advertência para mim e você como igreja. Deus não poupou nenhum deles. Era o povo dele, era o povo que ele arrancou do Egito, que tinha promessa, que tinha um monte de coisas. Mas ainda assim o juízo pegou eles, porque eles não andaram em consonância com a vontade de Deus. O verso 8. Não nos forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram num dia 23 mil. Paulo está dizendo, olha, se não houver a pureza moral, vai haver morte para vocês. Ah, pastor, mas o Deus do Velho Testamento é diferente do Novo. Não, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. E Paulo está dizendo, não forniquemos. Uma outra tradução diz, não prostituamos. Não andamos de maneira desregrada sexualmente. Deus não abre mão para ninguém, não tem exceção para o pecado, irmãos. Não tem um mais especial. Alguém diz, mas eu tenho crédito com Deus. Que crédito? Crédito para pecar? Aonde? Aonde que tem isso? Eu me lembro de alguém que escreveu da seguinte forma: quando você é parado por um guarda, você já tem, eu por exemplo, eu tenho a minha carta em 97 eu tirei. Se eu chegar para o guarda e dizer, olha, mas eu nunca cometi essa infração, foi a primeira, ele vai dizer, você vai ser punido por essa. O fato de eu não ter cometido essas infrações durante todos esses anos, não me isenta ter que arcar com as consequências da infração que eu cometi. Assim somos nós. O fato de ter uma caminhada com Deus não nos coloca em condições, se eu errar, Deus me entende. Sim, Deus entende que você saiu fora do projeto dele. Vira 9. Não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Serpentes abrasadoras, irmãos. As serpentes abrasadoras que esteve ali quando o povo se rebelou contra Deus. Se rebelou contra Moisés e Deus fez então que as serpentes picassem e morressem. Foi preciso levantar a serpente de bronze para que todo aquele que olhasse para ela ficava livre do veneno. Viro 10. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Paulo aqui está dando para a igreja de Corinto toda uma relação de erros, pecados,
a nação de Israel pagou um altíssimo preço. E ele está dizendo, olha, vocês no tempo da graça, é só olhar no retrovisor, olha para trás, veja o que ocorreu, veja o que aconteceu. Não torne vã a graça de Deus. Paulo, quando ele escreve para a igreja de Roma, e é exatamente isso que ele está levantando para a igreja de Roma, não tornar vã a graça. Capítulo 6, versículo 1 e 2. Olha o que Paulo diz. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ele está dizendo, não, eu não posso mais viver no pecado. O pecado tem que ser repudiado, tem que ser lançado fora. É um fermento que não pode mais fazer parte da minha vida. O fermento leveda toda a massa, e é isso que Paulo está dizendo. Vamos voltar para o capítulo 10 de 1 Coríntios, para a gente fechar. Verso 11. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Paulo agora ele está dizendo, olha, a igreja está chegando no fim dos séculos. A igreja está caminhando para o tempo do fim. Então isso são figura. Isso é aviso para mim, para você, para nós, porque nós chegamos no tempo do fim. A igreja é a última ação de Deus. Não tem uma outra chance, não tem uma outra oportunidade. O tempo do arrependimento, o tempo de nos tratar, de nos corrigir, é o agora, irmãos. E eu confesso que o meu coração, como pastor, me desespera. De olhar quantas pessoas que estão ficando para trás. Quantas pessoas que estão desistindo de Jesus. Quantas pessoas que já desistiram do Senhor. Infelizmente, a avareza tem gritado de uma maneira muito intensa. As oportunidades de ganhar dinheiro têm se tornado um meio de se perder o céu. Ganha-se dinheiro, perde-se o céu. Ganha-se riqueza, perde-se aquilo que é mais importante. Na busca desenfreada de ter um lar aqui na terra, de ter uma casa, de ter um apartamento, de ter uma mansão, está se perdendo a morada celestial. O seu coração tem que estar no Senhor. Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então Paulo, ele está dizendo, olha, todas essas coisas, todas elas são figuras, são aviso. Aviso de alerta para mim e para você. Que aquele povo era o povo que tinha uma promessa, era o povo que tinha tudo para dar certo. Mas eles meteram os pés pelas mãos e pagaram um altíssimo preço de ser destruído no deserto. E para nós, queridos, não é diferente. Por isso ele diz no verso 12, olha, aquele, pois, que cuida e está de pé, olhe para que não caia. Essa é a grande advertência. Está de pé? Toma cuidado. A rasteira é logo ali. A queda é logo ali. Por isso, a Bíblia vai colocar para nós esse mandamento, vigiai, vigiai, vigiai. E seja sóbrios, seja vigilantes. Porque para cair é fácil, irmãos, para se levantar é complicado. A queda é um elemento natural, o levantar precisa de esforço. E quantos que caíram e que não conseguem mais se levantar? Quantos que estão prostrados uma vez experimentados no pecado, não conseguem mais sair desse ciclo vicioso que é o pecado. Então Paulo, ele orienta, ele exorta, ele diz, aquele, pois, que cuida, que pensa estar de pé, olhe para que não caia, tenha cuidado para não cair. Tem um ditado errado brasileiro que diz, para aprender você tem que cair. Não, para você aprender você tem que seguir Jesus. Para aprender você tem que seguir a Cristo. Para aprender você tem que ouvir a voz do Senhor, você não tem que cair. Isso é mentira do diabo, que você tem que cair para aprender. Mentira de Satanás. Porque uma vez que você caia, que você está prostrado, existem coisas que são irrecuperáveis. É só perguntar para nossa irmã Eva. Pastor, mas ela cometeu um pecado só assim, mas foi só um pecado, o suficiente para ela perder tudo. Tudo. Por isso, olhe para que não caia. E o verso 13 terminamos. Não veio sobre vós tentação senão humana. Ninguém tem alguma tentação que é acima da tua capacidade. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que
não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Há um escape de Deus. É uma escolha minha, tua, é uma escolha nossa. Não tem, irmãos, nada que justifique o pecado. Nada que justifique o erro. Deus, Ele é fiel. Ele não permite que nenhuma tentação que venha sobre nós, que nós não possamos dominar. Quando Caim estava com seu coração pesaroso e duvidoso, Deus disse para ele: Caim, se você fizer o certo, por acaso não mudará a situação? E Deus fez uma grande advertência assim: ó, eis que o pecado jaz à porta. Está dizendo, olha, o pecado está do lado de fora da tua porta. O teu desejo você vai ter que dominá-lo. Então é uma escolha, irmãos. Cair ou ficar de pé é uma questão de escolha. O diabo, ele sabe bater. E ele vai usar todas as artimanhas para me derrubar, para derrubar você. Mas a responsabilidade de manter-nos de pé é minha, é tua, é de cada um de nós. Ele quer nos derrubar para nos levar para o inferno. Mas o Senhor está bradando para nós dizendo: Deus é fiel com você. Deus não é culpado dos nossos erros, fracassos. Deus não é culpado pelas escolhas erradas. É porque quando nós deixamos de ouvir a Deus, nós deixamos de caminhar com a palavra, nós nos fragilizamos, nos enfraquecemos e caímos nas ciladas de Satanás. Se coloque de pé. Feche teus olhos. Senhor Deus, nessa noite nós oramos. Clamamos pela tua misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de nós. Quando olhamos para a tua palavra, Senhor, nós vemos o nosso senso de responsabilidade. Todos aqueles homens que pereceram no deserto por não dar ouvido à tua voz, porque brincaram com o pecado, tentaram ao Senhor e pagaram um alto preço. Deus, livra-nos disso. Dai-nos temor a ti. Senhor, dai-nos vigilância. Senhor, que estejamos atentos, Pai, para não sermos cegados pelo Deus desse século, para que não sejamos, ó Pai, enganados pela serpente, mas com prudência possamos pautar a nossa vida na santidade, na pureza, no temor do Senhor, para agradar a Ti acima de todas as coisas. Eu te agradeço pela Tua fidelidade, eu te agradeço pela Tua proteção, porque se não for o Senhor, se não for a Tua boa mão nos guardando, nos protegendo, o inimigo teria nos estraçalhado. Eu te bendigo, eu te louvo, Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo livramento da nossa casa, da nossa família. O Senhor é quem guarda a nós. Obrigado, Deus, por todos os livramentos, na minha esposa, Senhor, na minha vida, na vida dos meus filhos. Deus, muito obrigado, Senhor. Nós externamos a Ti a nossa gratidão. Ó Deus, dai-nos prudência, dai-nos sabedoria, discernimento espiritual, para não sermos enganados pelo inimigo. Ó Deus, despeça-nos debaixo da Tua paz. Dai-nos um restante de noite abençoada, um restante de semana debaixo da Tua presença. Assim oramos, ó Deus, no nome eterno de Cristo Jesus. Estenda as tuas mãos. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos digam comigo amém. Que Deus os abençoe.